Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. Sua voz ressoa dentro do peito e diz: o amor lança fora o medo, minha paz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, de onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa ver os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. Sua voz ressoa dentro do peito e diz: e o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez curar em mim. O amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, Eu quero cumprimentar os queridos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos dar início ao nosso culto dessa noite, ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. Como é bom estarmos reunidos, mesmo virtualmente, mas é bom estarmos reunidos para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Neste momento, irmãos, eu quero pedir aos irmãos que curvem suas cabeças nesse momento. Nós vamos orar, colocar nossas vidas na presença do Senhor, agradecer a Deus por tudo que Ele faz em nossas vidas, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, obrigado por este momento. Como é bom, Pai, estar na Tua presença, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Te agradecemos, Pai, pois até aqui, Pai, o Senhor nos ajudou. Te agradecemos, Pai, pela presença do Senhor em nossas vidas, pois sabemos, Pai, que mesmo em meio às lutas, sabemos, Pai, que o Senhor nos conforta, o Senhor nos sustenta e o Senhor nos fortalece. Queremos, Pai, neste momento pedir ao Senhor, Pai, que venha conduzir esse culto, Pai, na Tua presença, que o Senhor venha falar aos nossos corações, falar aos corações de cada irmão, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado pelo privilégio que temos de estar na Tua presença, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos fazer a leitura bíblica no livro de Romanos, capítulo 8. Inclusive, a nossa liturgia dessa noite, ela vai ser toda baseada no livro de Romanos 8. Nós vamos começar com a leitura em Romanos 8, versículo 1 ao versículo 7.
que diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e, como feito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam na carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam no Espírito, para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Continuando com a nossa chamada confissão, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 8 e 9, diz o seguinte: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Neste momento, irmãos, nós vamos orar, pedir a Deus perdão pelos nossos erros, pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Curvem suas cabeças. É um momento entre você, meu irmão, e Deus. Peça a Deus perdão pelos erros, pelos pecados. Vamos orar. Pai querido, neste momento, Pai, nós queremos pedir ao Senhor, Pai, perdoe-nos dos nossos erros, perdoe-nos, Pai, pelos nossos pecados, Pai. Te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha nos lavar, que o Senhor venha nos purificar, Pai. Perdoe, Pai, os nossos pecados em ações, nossos pecados em palavras, em pensamentos. Perdoe-nos, Pai, pelas nossas ações e omissões que não te agradam. Lave-nos, purifique-nos, Pai, para estarmos na Tua presença. Te pedimos em nome de Jesus. Não nos deixes, Pai, cair em tentação e livra-nos, Pai, do mal. Tire de nossas mentes, Pai, tudo aquilo que não é do Teu agrado, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 10 e 11, diz o seguinte: se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará para o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Neste momento, irmãos, eu vos declaro, em nome do Senhor Jesus, estão perdoados todos os nossos pecados. Amém? Glória a Deus. Irmãos, graça e paz, louvar ao Senhor é bom demais, e a gente vai fazer isso com todo o nosso coração, com toda a nossa força, porque Ele tem cuidado de nós, irmãos, e esse cuidar de Deus nos remete e nos lembra sempre que a gente deve viver sem medo, né? E não podemos ter insegurança,
Por mais que o medo se apresente, a gente confia no Senhor e vencemos. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Sem medo, então, a gente confia no Senhor e caminha com Ele. Vamos cantar? Seguros, em nome de Jesus. Irmãos, é caminhando sem medo e é no poder do amor do Senhor que a gente consegue caminhar vencendo o medo, as labutas da vida, com o Senhor junto conosco, junto a Ti, Senhor, perto dEle. Vamos cantar?
canção, amados, ela mostra e nos chama à dependência do Senhor. Eu me rendo aos teus pés. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, creio, um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, cante o Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso, Senhor, para viver, Pai. Nós nos rendemos. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Diga o nome de Jesus. Jesus. Entregue-se a Ele, querido. Eis-me aqui. Jesus. Eis-me aqui. Senhor, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor está conosco, o Senhor caminha conosco. E a gente entrega diante do Senhor neste momento, rendido aos teus pés, porque só o Senhor tem cuidado de nós, só o Senhor tem ministrado as nossas vidas e faz diferença na nossa caminhada, Pai. Graças te damos pelo teu cuidado, pelo teu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Eu quero, neste momento, vamos orar pela palavra. Pai, reverendo César vai nos trazer neste momento a palavra do Senhor. Vamos nos colocar na presença do Senhor. Pai querido, neste momento, Pai, queremos nos colocar na Tua presença, Senhor, e pedir ao Senhor que o Senhor venha, Pai, a esvaziar os nossos corações de tudo aquilo, Pai, que possa nos trazer empecilho, que possa nos atrapalhar a aprender a ouvir a Tua palavra, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem algo a nos dizer essa noite. Abençoe a vida do pastor César, que o Senhor esteja usando ele, Pai, neste momento, para que através dele sejamos abençoados com a Tua palavra, Senhor. E também, Pai, te pedimos que esta bênção, Pai, seja chegada a ele também e toda a sua família. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Oi, gente, todo mundo bem? Olha, como o tempo voa, né, gente? Agosto está indo embora, estamos já no final da nossa série. Ele tem cuidado de nós e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para nós finalizarmos essa série, que é o cuidado pessoal que nós precisamos ter, né? Eu queria deixar um texto aqui de base para que nós possamos conversar hoje, que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso de número 16, vai aparecer aqui na tela. Está assim: Paulo está orientando um jovem pastor chamado Timóteo, e ele instrui inclusive Timóteo a fazer o mesmo com homens da igreja que sejam fiéis a Deus, né? Como se fosse um cuidado até mesmo com a liderança da igreja. E aqui nós vamos ver o que Paulo fala: cuide de você mesmo e da doutrina. Principalmente essa frase: cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Então é um texto muito importante, muito interessante. Nesse final de série, nós vimos até aqui esse cuidado de Deus à distância, e nós estamos abordando esse cuidado de Deus à distância por causa do momento que nós estamos vivendo. É uma tentativa de nós aproximarmos a teologia bíblica da nossa realidade. Está tudo à distância, tudo no distanciamento, né? Então Deus nos deu o Espírito Santo, Deus nos deu as Escrituras, Deus nos deu a igreja, e por meio dos grupos de discipulado, que é tão importante, né? E hoje nós vamos falar da vida de oração como cuidado pessoal. Quando eu não estou podendo reunir com os irmãos do grupo de discipulado, eu ainda tenho o Espírito Santo que habita em mim e ainda tenho as Escrituras. Então, gente, eu preciso ter uma responsabilidade com tudo aquilo que Deus me deu. Eu tenho aprendido assim que toda grande bênção de Deus exige de nós uma grande responsabilidade. Por exemplo, você pediu filhos a Deus e você tem filhos, que grande bênção, mas é uma grande responsabilidade, não é mesmo? Você pediu para Deus abrir portas de um emprego para você e Deus abriu, que bom, uma bênção, mas é uma grande responsabilidade. E da mesma forma nós recebemos grandes bênçãos de Deus. Nós temos a sua igreja, nós temos o Espírito Santo, temos as Escrituras, e isso exige de nós também uma grande responsabilidade. Amém, gente? Porque essa responsabilidade é que vai manter essa bênção ativada na nossa vida. E eu quero começar a nossa conversa mostrando assim duas ilustrações, como se fosse um mapa
do caminho que nós vamos seguir hoje na nossa meditação, tá? E eu vou mostrar para você onde a gente vai chegar, e depois de mostrar esse mapa, que são essas duas ilustrações, é um mapa mental, né? Aí nós vamos caminhar na nossa conversa para chegar exatamente nesse ponto, se Deus assim nos permitir. A primeira ilustração que eu quero fazer para você, eu queria que você pensasse num vendedor de loja, uma vendedora de loja. Talvez seja até o seu caso, né? Quantas vezes eu passei, desde que eu sou criança, eu observo algumas coisas, e eu já observei assim, muitos vendedores em tempo de crise, ou quando o pessoal ainda não recebeu dinheiro, né? Aquelas lojas menores principalmente, o vendedor está lá na loja, mas não tem uma viva alma comprando nada. Você já percebeu isso? Tem alguns dias ou alguns períodos do dia que acontece isso, e eu fiquei imaginando, usando a minha imaginação como sempre, né? Nossa, não dá vontade desse vendedor, dessa vendedora ir embora, fazer alguma coisa útil, não está vendendo, né? Anda de um lado para o outro, cruza os braços, se tem algum colega ainda puxa papo, tenta conversar para ver se passa o tempo, porque quando você está num lugar que não tem nada, ninguém, você não consegue ficar normal, né? Então você quer fazer algo produtivo, você, para ser produtivo, tem que vender, e às vezes não está vendendo, não é isso, gente? Né? E aí a pergunta é: por que esse vendedor, por que essa vendedora não vai embora? E a resposta é muito simples. Se você tem um pouquinho de experiência de vida, você sabe que ele não vai embora porque no final do mês ele vai receber a sua recompensa, né? Ele vai receber a sua recompensa, que é o seu salário. Não sei se ele vai ter todo o salário, se é parte de comissão ou não, mas uma recompensa ele vai ter, e por causa dessa recompensa ele fica fiel até o fim naquela situação, mesmo que demore para entrar alguém para vender, para comprar alguma coisa desse vendedor. E sabe, às vezes eu penso assim que muitas pessoas crentes em Cristo não servem muitas vezes o Senhor Jesus até o fim. Às vezes falta um pouco de perseverança, e isso faz com que elas percam recompensas de Deus. Guarda isso. Às vezes, por não servirmos a Deus até o fim, perseverantemente, porque não temos a visão de sermos recompensados, né? Acabamos perdendo essa recompensa. Bom, a segunda ilustração tem a ver comigo. Foi o procedimento que eu fiz no olho essa semana, na quarta-feira, né? Um procedimento que eu nunca tinha feito antes na vida, um tanto quanto desconfortável, né? Mas eu fiz esse procedimento para cuidar. Os médicos lá que estavam fazendo exames, consulta, tudo comigo, né? Eu já me acompanham há algum tempo. Então eles decidiram por fazer esse procedimento. A minha córnea tem uma camada assim muito fina e podia arrebentar, e em algum acidente eu podia perder a visão. Então eles estão cuidando de mim. Mas para eu ter esse cuidado, gente, tinha que mexer no olho e tal, colocar colírio bastante para dilatar a pupila. Enfim, foi um procedimento, não foi cirúrgico, mas foi um procedimento com todas as letras, né? E eu precisei permitir até o fim esse procedimento médico no meu olho, né? Foi difícil, né? Incomoda, aperta, às vezes até dói um pouquinho, né? Mas eu não desisti, eu fui até o final. Ou seja, para não perder a visão. E sabe, gente, às vezes a gente não cuida da nossa vida espiritual e acaba perdendo a visão de tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Nós perdemos a visão do Evangelho, perdemos a visão do que Cristo fez na cruz por nós,
e isso acaba muitas vezes nos fazendo perder também algumas recompensas de Deus, só porque não cuidamos e perdemos a visão. Então, nós vamos caminhar por aí. Como que nós vamos cuidar da nossa vida? Para não perdermos a visão do que Deus tem para nós, para não perdermos recompensas de Deus para nós. Amém, gente? Semana passada, nós vimos que todos nós somos sacerdotes, certo? Então, vamos relembrar aqui, Apocalipse, capítulo 1, verso 6. Nós vimos aqui que João escreve sobre Jesus, né? E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Então nós somos constituídos reino e sacerdotes, né? E Pedro, sua primeira carta, capítulo 2, verso 9, texto bem conhecido: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, né? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Virtudes é tudo aquilo que Deus faz em nossa vida, são os milagres de Deus, é a transformação de Deus, né? Então somos chamados como sacerdotes para proclamar, ok? Somos um reino de sacerdotes, e nós precisamos fazer uma pergunta para chegarmos lá no ponto do cuidado pessoal. E a pergunta certa a ser feita é: o que é um sacerdote? Essa é a pergunta. Nós temos que saber, precisamos saber o que é um sacerdote, né? Para saber então o que nós somos, porque nós somos um reino de sacerdotes. Toda pessoa que entrega a sua vida para que Jesus seja o Senhor e Salvador pessoal, ela é um sacerdote, é uma sacerdotisa aos olhos de Deus, né? Então, o que é um sacerdote? Vamos fazer algo comparativo aqui, né, gente? Vamos pensar num pastor. Você pode pensar em mim como pastor. Às vezes, eu estou começando nesse ano aqui na igreja. Você pode pensar num pastor que marcou sua vida, né? Pensa num pastor, um pastor que você gosta, um pastor que você tenha confiança, ok? E nós vamos ver algumas diferenças e algumas semelhanças entre nós, sacerdotes, e o pastor, que também é um sacerdote, mas ele tem uma função de pastor. Nem todo mundo na igreja tem a função de pastor, mas todo mundo é um sacerdote. Então as diferenças vão mostrar coisas que talvez eu e você, ou talvez você, porque eu sou pastor, né? Mas que talvez você não vá fazer por ser sacerdote, né? Apesar de ser sacerdote, mas você não é pastor. Por exemplo, pastor é um dom bíblico, né? De pastor e mestre. Nem todos têm esse dom. Um pastor como eu prega em culto público, como eu estou fazendo aqui agora, mesmo que seja em ambiente virtual. Nem todos os sacerdotes que entregaram suas vidas a Cristo vão ser pregadores de culto público, né? Por exemplo, eu dou um aconselhamento pastoral para as pessoas, né? Eu faço um aconselhamento pastoral para as pessoas. Nem todos os sacerdotes do reino de Deus vão dar ou fazer aconselhamentos pastorais. Alguns irmãos talvez façam isso, né? Alguns irmãos talvez vão pregar no púlpito junto com o pastor, alguns irmãos talvez vão dar aconselhamento pastoral, mas nem todos vão fazer isso. Isso é uma coisa que um pastor certamente vai fazer, né? Outra coisa que o pastor vai fazer, ele vai atuar nos concílios da igreja, presbitério, sínodo, assembleia geral, que é o nosso caso, né? Mas você, apesar de ser sacerdote, se você não é pastor, e se você não for eleito presbítero, você não vai precisar agir nesses ambientes de concílio.
Nem todos vão agir assim, né? Eu, por exemplo, como pastor aqui da igreja, eu presido o conselho da igreja. É uma função do pastor, né? E eu fiz faculdade teológica, né? E você, mesmo sendo sacerdote, você não precisa fazer uma faculdade teológica. Você pode até fazer, mas não há necessidade de você fazer para servir a Cristo. Amém, gente? Essas são as diferenças. Agora, vamos ver aqui quais são as semelhanças, coisas que todo sacerdote, sendo pastor como eu sou, ou não sendo pastor, como você provavelmente não é, mas nós fazemos, podemos fazer e devemos fazer. Por exemplo, todos nós agimos em função do reino de Deus. Isso é uma coisa que todos nós fazemos, né? Quer ver uma outra coisa que todos nós fazemos? Oração, né? Você e qualquer sacerdote de Cristo ou sacerdotisa pode orar por qualquer pessoa, não precisa ser uma exclusividade do pastor. Todos nós oramos. Às vezes nós temos relógio de oração, nós temos um programa de oração aqui na igreja, todos participam, todos oram, né? Meditar nas Escrituras, ler as Escrituras, não precisa ser pastor, basta ser um sacerdote, basta ser alguém que entregou sua vida a Cristo. Aliás, até quem não entregou sua vida a Cristo pode fazer isso, não é isso, gente? Que mais? Comunhão com Deus e com os irmãos. Não é só pastor que tem comunhão com Deus. Todo e qualquer irmão e irmã, por causa desse sacerdócio universal de todo crente, deve ter compromisso com Deus. Isso está livre, aberto. Em Jesus nós temos um novo e vivo caminho, que nós não dependemos mais de nenhum homem, de nenhuma pessoa, para termos esse acesso a Deus. Jesus é o nosso caminho que nos leva a Deus. Todos nós temos isso em comum, né? Nós temos em comum serviço, servir a Deus. Não é só pastor que serve a Deus. Todos nós somos sacerdotes que servem a Deus, né? E fazer discípulos não é só pastor que faz discípulos. Todos nós somos sacerdotes e fazemos discípulos. E finalmente, presta atenção nessa semelhança, todos nós prestamos culto a Deus. O pastor, ele celebra um culto público, mas não existe só culto público. Todos nós prestamos algum culto a Deus. E esse culto a Deus tem a ver com esse cuidado pessoal. Ok, gente? Até aqui, você está me acompanhando nessa viagem que nós estamos fazendo? E agora eu quero fazer para você uma outra pergunta. O que Deus espera de um sacerdote? E aqui eu vou usar um termo que eu não gosto, mas é um termo que está aí para ser usado. Vou te explicar porque que eu não gosto dele, né? O que Deus espera de um sacerdote leigo? E você me perdoa por usar esse termo, mas eu queria dizer por leigo simplesmente o fato de você não precisar se formar numa faculdade de teologia. Somente isso. Eu não acho que pastores estão acima daqueles que não são pastores. Todos nós somos sacerdotes em Cristo. Em Cristo Jesus ninguém é mais, ninguém é menos. Todos nós somos iguais, igualmente amáveis, igualmente amados, igualmente importantes, igualmente fazemos parte do corpo de Cristo, né? Estamos em pé de igualdade, né? Não devemos ir por esse caminho assim que a gente pensa que o pastor ele sabe mais que os outros. Não é uma verdade, tá? A verdade é que eu tenho uma função no corpo de Cristo que é pastoral, e talvez você não tenha uma função pastoral, mas como sacerdote, sacerdotisa, provavelmente Deus vai te dar outra função no corpo de Cristo. Amém, gente?
Deixa eu dar alguns exemplos para você. O nosso irmão Paulo, ele trabalha na Chevrolet, não é isso? E ele sabe tudo, não só sobre carro, mas sobre carros da Chevrolet, não é isso? Aliás, a empresa espera isso dele. O Giuliano, nosso irmão, que trabalha com rede de supermercado, ele sabe tudo sobre compra, venda, fornecedor, produtos, promoções. E o empregador do nosso irmão espera isso dele, né? Que ele seja alguém conhecedor de todos esses processos, né? O Gustavo aqui, ó, meu irmão está aqui comigo hoje. O Gustavo, professor de geografia, ele sabe fazer mapa, gente, né? Se der errado aí, se der ruim o teu Google Maps, você liga para o Gustavo na hora, ele mapeia a cidade toda para você, de professor de geografia. Se espera de um professor de geografia que saiba geografia, não é isso? A escola onde ele trabalha espera isso dele, né? Então, dando esses exemplos, nós podemos conversar sobre o que Deus espera de nós enquanto sacerdotes. O que Deus espera de nós, né? E aí nós vamos conversar sobre duas situações. A primeira situação tem a ver com a nossa vida exterior, nossa vida social, diante das pessoas, a nossa vida de trabalho, de estudo, a nossa vida familiar, a nossa vida na sociedade, né? Eu vou apontar apenas duas coisas que Deus espera de nós nessa nossa vida social. Deus espera de nós que nós possamos dar um bom testemunho do que é um cristão na sociedade, né? O que é bom testemunho, gente? Eu não quero me alongar aqui nesse ponto não, mas eu preciso dar alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, se você for fazer algum negócio, você tem que fazer um negócio lícito, você tem que ser fiel no negócio. Se você se comprometeu a pagar algo, você tem que pagar, não é isso, gente? Por exemplo, então, se você é de esquerda, você não gosta de alguém que é de direita, você acha que a pessoa não é séria, você fala mal. E se você é de direita, você vai falar mal da pessoa de esquerda, né? Você vai cancelar o outro grupo que é diferente do seu. Gente, isso não é dar bom testemunho. Você vai apoiar e votar em algum político que você sabe que está comprometido com corrupção. Isso não é um bom testemunho. Deus espera que você dê um bom testemunho. Amém, gente? Isso é importante, né? E além disso, fazer discípulos. Deus espera isso de nós, de mim e de você, porque nós somos sacerdotes. Mas, como eu já tenho falado bastante disso em outras ocasiões, hoje eu quero me ater a um outro ponto, que é quanto à nossa vida interior, aquela nossa vida que não aparece diante da sociedade, diante das pessoas, é aquela vida que nós temos e não aparece no trabalho, não aparece muitas vezes na família. Na família até pode aparecer, mas não aparece nos estudos, quando a gente está fazendo compras. É a nossa vida interior, a nossa vida escondida em Cristo Jesus. É a vida em que nós temos o nosso alicerce, o fundamento da nossa vida, né? E quanto a essa vida interior, Deus espera de nós que nós conheçamos as Escrituras, que nós tenhamos uma vida ativa de oração, que nós conheçamos a Deus e a nós mesmos, que nós tenhamos fé e principalmente, gente, e esse é o ponto, intimidade com Deus, porque isso mostra o quanto nós cuidamos de nós mesmos, se nós buscamos essa intimidade com Deus, ok? E de que maneira nós vamos fazer isso?
prestando culto diário a Deus. Lembra que eu falei isso? Que um sacerdote faz? Ele presta culto. De que maneira? Um culto diário. Jesus nos ensina isso. Olha o que Jesus fala em Mateus 6,6. Mas ao orar, não é isso que Deus espera de nós? Ao orar, como que a gente tem que fazer? Entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Olha a recompensa aí, gente, né? Então Jesus está ensinando o seguinte: olha, você precisa ter uma vida de oração, você precisa prestar culto a Deus. Eu, Pai, esperamos isso de você. Então você vai fechar a porta do teu quarto, você não vai dar bandeira para ninguém, você vai estar em secreto com Deus. Paulo também fala sobre isso, lá em Romanos 12, verso 1, ele diz assim, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olha só que interessante, gente. Paulo está falando assim, vocês têm que oferecer o seu corpo, a sua vida como sacrifício vivo, né? O que é esse sacrifício vivo? Você ir para o seu quarto, você gastar, ou até melhor, investir tempo na presença de Deus, ok? Como um sacrifício vivo, santo e agradável. Esse culto tem a ver com santificação. Essa santificação na nossa vida tem a ver com nós não vivermos no esquema desse mundo, como está no verso 2 de Romanos, né? E não vivam conforme os padrões deste mundo. Uma palavra que poderia estar aqui é esquema. Não entra no esquema desse mundo. Nós somos de direita, esquema do mundo. Nós somos de esquerda, esquema do mundo, gente. Cuidado, né? Não entra nos esquemas do mundo. Nossa turminha vai fumar um baseado hoje, esquema do mundo, né? Cuidado, não entra no esquema do mundo. Santifica a sua vida, busca a presença de Deus, sacrifício vivo, santo e agradável, né? Deixa Deus transformar a sua forma de pensar. Isso é santificar, ok? E Pedro também fala isso, 1 Pedro 2,5. Ele fala a mesma ideia, gente. Olha só que interessante, quando ele diz o seguinte: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Cristo Jesus. Olha só, gente, isso significa que nós precisamos aprender a diariamente prestar o nosso culto vivo a Deus, ok? E esse sacrifício vivo, ele inclui a ideia de oração, de louvor, de ação de graças, de você conhecer mais a palavra de Deus. É um verdadeiro culto que a gente faz, né? E é um momento assim que é muito mais do que nós temos um tempo de oração para a gente ter um dia abençoado. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui, Eu penso que nós pastores às vezes falhamos não falando toda a verdade sobre essa questão. Às vezes a gente quer dar uma desperta, a gente quer convencer as pessoas a fazer aquilo que Deus espera, e a gente acaba não contando toda a história. E muitas pessoas, elas fazem o seguinte, né? Não, realmente eu estou precisando de Deus, eu quero ter um dia abençoado, né? E começa a buscar, né? E nesse tempo devocional que a gente chama, né? O tempo a sós com Deus, eu leio a Bíblia, peço pelo meu dia, que Deus abençoe, livre do mal, tal, aquele negócio todo.
E se você ficar só nessa, assim, pensando assim, de fazer esse período de oração para você ter uma vida boa para você, vai acontecer um problema muito sério na sua vida. Com o tempo, você pode se sentir abençoado por Deus. Nossa, olha como está boa a minha vida e tal, que bom. Hoje eu estou com pouco tempo, eu até nem vou orar, nem vou ler a palavra de Deus, porque realmente eu estou num momento assim que eu posso descuidar um pouquinho disso. Amanhã eu oro. E vai num dia, e vai no outro, e você não volta mais a orar. E o que acontece? Você vai se afastando de Deus, você vai conhecendo menos a Deus, né? E aí, quando surge um novo problema na sua vida, você fala: nossa, também eu deixei de buscar a Deus, deixei de buscar na palavra, deixei de orar. Não, eu vou retomar aqui para Deus. Deus deve estar me castigando, né? Então, para Deus não me castigar, eu vou voltar aqui, Senhor. Eu entendi a mensagem, Senhor, eu entendi, eu vou voltar, vou retornar. E retorne e tal, gente. E não é assim. Isso não é a história toda. Até porque quando você tem uma vida diária de oração e devoção diante de Deus, pode ser que você passe por dias ruins. Isso é uma verdade, né? Mas então, qual é o sentido, o significado de nós estarmos diariamente diante do Senhor? É que nós somos sacerdotes e nós devemos isso a Deus. Nós devemos culto a Ele. Ele espera de mim e de você que todo dia nós estejamos na presença dEle. Meu irmão, minha irmã, olha o que Jesus fez na nossa vida. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Jesus tirou toda a nossa culpa dos pecados. Jesus, Ele deu a vida dEle no lugar da nossa, lá na cruz. Ele nos substituiu. E no dia do juízo de Deus, né, nós não vamos ser julgados, condenados, seremos absolvidos, porque Jesus pagou toda a nossa dívida, e isso já tem bênçãos para a nossa vida hoje. Nós estamos na presença de Deus, né? Temos esse livre caminho, acesso a Deus, e sabe, a nossa melhor resposta de gratidão a Deus por isso é fazer aquilo que Deus espera de nós, sermos sacerdotes que prestam culto vivo a Ele, a nossa vida, a cada dia, a cada momento, a cada instante. Não é assim um tempo que eu vou ficar pedindo coisas para mim, só eu. Não, Senhor, eu te louvo, eu te adoro pelo que Tu és na minha vida. O Senhor é meu Senhor, é o meu Salvador, aquele que é o doador de toda a vida. Eu te louvo porque o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida, na minha família, tem aberto portas. O Senhor tem sido maravilhoso, Senhor. A Ti seja toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Pai, aqui na Tua palavra eu estou lendo hoje, olha, que nós precisamos sempre prestar culto a Ti. Me ajuda, eu quero ser alguém que sempre faz isso diante do Senhor. O Senhor é merecedor, o Senhor é maravilhoso. Amém, gente? E fazendo isso, nós vamos cuidar de nós mesmos. Aliás, vamos cuidar da doutrina, né? Essa parte do culto é cuidar de nós mesmos e da doutrina. Nós vamos cuidar da palavra de Deus, nós vamos ser sacerdotes. Amém, gente? Isso é importante. Às vezes falta a gente falar isso, mas hoje eu estou falando. Olha, você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa, e o tempo todo você tem que ter esse culto assim, que você vai adorar a Deus, louvar a Deus na beleza da sua santidade. E para finalizar, que eu me alonguei hoje, né? Também precisamos cuidar de nós mesmos. E cuidar de nós mesmos tem a ver com uma alimentação balanceada, mente sã e corpo são.
por favor, você não se esqueça de se alimentar bem, né? Não se esqueça também de exercitar o seu corpo. Leia livros saudáveis, não fica só nos TikTok da vida, não fica só no Facebook. Leia coisa saudável, noticiário, gente. Eu já fiz o teste, né? Teve uma semana todinha que eu vi tudo quanto é jornal, mas o que repete as notícias é uma grandeza. Veja o jornal uma vez por semana, é suficiente, você vai estar por dentro de tudo que você precisa estar por dentro, sabe? Mente sã, corpo são, cuidar de nós mesmos, mais leitura reflexiva, cultive amor, família, amizades e tenha uma vida de lazer, né? Faça as coisas que te dão algum prazer na vida, isso não é errado, né? É cuidar de si mesmo. Amém, gente? Tudo isso é para nós não perdermos a visão de Deus para as nossas vidas e nem mesmo as suas recompensas. Então, cuidar de ti mesmo e da doutrina tem a ver com eu estar sempre prestando culto a Deus em resposta a tudo que Ele fez por mim, né? E cuidar de mim mesmo, eu procurar ter uma vida santa diante dele. Amém, gente? Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver dessa forma. Preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, e Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar amar. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. De mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa.
Nesse momento, nós vamos orar pelos pedidos de oração. O livro de Romanos 8, versículo 31, diz o seguinte: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Neste momento nós vamos orar, colocar os nossos pedidos na presença do Senhor. Pai querido, estão aqui, Pai, os nossos pedidos de oração, Pai. Antes de serem escritos, Pai, nesses papéis, o Senhor já conhece, Pai, as nossas necessidades, o Senhor já conhece os nossos sonhos, Pai. Mas pela fé, nós colocamos, Pai, os nossos pedidos na Tua presença, Pai. E pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha atender a cada pedido, segundo a Tua preciosa vontade, pois a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, Senhor. O Senhor conhece, Pai, os nossos anseios, o Senhor conhece os nossos sonhos, o Senhor conhece os nossos medos, e colocamos, Pai, na Tua presença. Ouça as nossas orações, ouça as nossas súplicas, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado por você prestar esse culto a Deus conosco. Como é importante para nós a sua participação. Fechamos a série hoje, né? E agora nós vamos cantar uma bênção aqui de Deus para todos nós, tá bom? Que o amor do Pai e sua luz derramada em nós por Jesus transforme hoje nossas vidas confusas sempre, nossos dias com paz, sabedoria e louvor. Que o amor do Pai e sua luz derramados em nós por Jesus transforme hoje nossas vidas, conduza sempre nossos dias com paz, sabedoria e louvor. E assim vivamos, e assim vivamos para a glória do Senhor.